Então, gente, olha só, o que que acontece? Já começa até breve, né? O que que acontece? O que que é a respiração celular? A respiração celular, ela é a oxidação da glicose para gerar energia. O que que é a oxidação da glicose? É quebra da glicose. E o que que gera energia? Na forma de ATP, tá? Então, a função da respiração celular vai ser quebrar a glicose para gerar energia na forma de ATP, para poder gerar energia para tudo no nosso corpo, tá? Para a gente poder funcionar, a gente tem que ter energia. E nós não produzimos energia igual as plantas, igual os organismos autótrofos produzem, né? Então a gente tem que, como que a gente obtém essa energia? Como que a gente obtém essa glicose? Na forma de ingestão de alimentos, né? Então a gente ingere esse carboidrato quebra todinho na forma de glicose e essa glicose entra na célula para poder gerar energia. Então essa é a fórmula geral da respiração celular, só lembrando que tem aí a molécula de glicose, peraí, deixa eu ligar aqui. Eu tenho uma glicose que tem 6 carbonos e só lembrar de respiração, né? Como é que é o processo que a gente respira? A gente puxa oxigênio, libera gás carbônico. Então, na respiração celular, ela precisa de oxigênio, né, que a gente vai colocar para dentro, e a gente vai eliminar gás carbônico, água e ATP, tá? Que é o principal aí. Então, beleza. E, gente, quando tem a oxidação da glicose, quando tem a quebra da glicose, cada molécula de carbono que é liberado, cada ligação ali entre os carbonos que é quebrado, essa energia ela é liberada e essa energia também é liberada na forma de elétrons, tá? E íons de hidrogênio. E esse hidrogênio e esses elétrons, eles não podem ser desperdiçados, porque isso também é energia, tá? Então eu tenho algumas moléculas que são carreadoras de hidrogênio, que são transportadoras de elétrons, né? Que elas vão pegar esses elétrons que estão soltos e ela vai guardar, essa molécula vai guardar esses elétrons ali e vai utilizar isso na hora certa para transformar isso em ATP também. Então, a função do final de tudo é gerar ATP, tá? Então, essas moléculas elas são NAD, FAD e NADP. O que é esse negócio de oxidado e reduzido? Quando ela está com os elétrons acoplados nela, ela está reduzida. O que eu falei? Que a função da respiração celular é oxidar a glicose, que oxidar é quebrar, né? Então, essas moléculas, quando elas quebram e liberam esses elétrons, então elas ficam oxidadas. Quando elas estão sem esses elétrons, elas estão oxidadas. Quando elas recebem e voltam a ficar íntegras ali, elas estão reduzidas, tá? Então, a respiração celular consiste em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Então, são essas 3 etapas. A primeira etapa é a glicólise, ela acontece no citoplasma, tá? Não tem nada a ver com mitocôndria ainda. Então, a glicose, que é aquela molécula com 6 carbonos, ela vai entrar pela membrana dentro do citoplasma. Só que aí ali dentro do citoplasma vão ter várias glicoses. Eu preciso que essa glicose ela fique marcada para poder falar assim, é essa glicose aqui que vai participar do ciclo de Krebs dessa vez. É a vez dela. Então, o que a célula faz? Marca ela com fosfato, tá? Ela tem que estar fosforilada para poder começar o ciclo, tá? Só que esse processo de fosforilação, quem vai doar um fosfato para essa glicose vai ser o ATP. O ATP não é adenosina trifosfato, então ele vai ter que doar. Então, quer dizer, para poder começar a respiração celular, já gasta 2 ATPs, então já começa com saldo negativo, tá? A função da glicose é produzir ATP, mas para isso, primeiro ela gasta 2 ATPs, tá? Então, para a glicose entrar nessa respiração celular, ela perde 2 ATPs, então já está com saldo negativo, tá? Aí depois ela fica ativa, né? Se transforma nessa molécula aqui, que a gente não precisa saber o nome, ela fica ativa e depois ela é quebrada em 2 moléculas de
ácido pirúvico ou piruvato, tá? Aí quando ela quebra no meio aqui, aí sim ela produz 4 ATPs. Porém, o saldo total da glicólise, né, dessa primeira quebra da glicose, vai ser de 2 ATPs. Por quê? Ela ganha 4, mas ela perde 2 aqui em cima, né? Então 4 menos 2, um saldo total de 2 ATPs. Beleza? Só que nessa quebra também é gerada... Oi, falou alguma coisa? Alguém? Então, gente, nessa quebra aqui também, além de produzir, né, esses 4 ATPs e ficar no saldo de 2 ATPs, também produz 2 NADH. Beleza? Isso aqui lá no finalzinho, na última etapa, vai ser transformado em ATP. Tá? Então, a glicólise acontece no citoplasma, é a quebra da glicose em 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos cada, né? E tem um saldo total de 2 ATPs e 2 NADHs. Beleza? Entendido, gente? Sim. Então, beleza. Então, por que a glicose tem que quebrar em 2? Quem vai entrar na mitocôndria para poder fazer o ciclo de Krebs vai ser o piruvato com 3 carbonos, que é uma molécula menorzinha e vai entrar lá na mitocôndria para participar do ciclo de Krebs. Tá, gente? Vocês têm que entender, porque isso acontece muito em pegadinha. Quem vai entrar no ciclo de Krebs é esse piruvato aqui. Ele que vai participar do ciclo de Krebs que a gente vai ver no próximo slide. Tá? Só que a glicose, ela gera dois piruvatos. Tá? Então a gente vai ver no próximo slide ali tudo acontecendo, mas com um piruvato só. Tá? Mas só que a glicose que entrou na célula, ela produz 2 piruvatos. Então aquele evento lá do próximo slide, ele vai estar acontecendo 2 vezes por glicose. Beleza, gente? Quer que repete? Ih, minha caneta acabou a bateria. Não tem como escrever não. Então, aquele ácido pirúvico ou piruvato de 3 carbonos, lá que a glicose quebrou no meio, vai entrar na mitocôndria. Lá dentro da matriz mitocondrial, esse ácido pirúvico, ele já vai perder um carbono. Ele já vai liberar um carbono ali no final. Peraí, deixa eu só colocar minha caneta para carregar aqui para eu poder escrever. Esse carbono, gente, que vai ser liberado na forma de gás carbônico, tá? Então, o que vai acontecer? Peraí. Esse ácido pirúvico, esse piruvato, ele tem 3 carbonos, né? A glicose foi quebrada em 2. Esse ácido pirúvico, ele vai entrar na mitocôndria, tá? Quando ele entra na mitocôndria, ele vai perder um gás carbônico. Um dos carbonos aí vai ser perdido, vai ser eliminado. Vai ser eliminado na forma de gás carbônico. Então, presta atenção que... Não, depois eu falo disso. Aí, vai ser liberado o gás carbônico. O que acontece? Para essa molécula agora de 2 carbonos entrar no ciclo de Krebs, ela tem que se juntar com uma outra molécula chamada de coenzima A. Coenzima A. Aí essa molécula agora passa a se chamar de acetilcoenzima A, ou acetil-CoA, que agora só tem 2 carbonos. Estão entendendo, gente? Ou está confuso? Estou entendendo. Eu também. Beleza. Então agora, essa molécula de 2 carbonos, chamada de acetilcoenzima A, mais conhecida como acetil-CoA, ela vai entrar no ciclo de Krebs. O que ela vai fazer? Ela vai se juntar, ela vai se ligar a uma outra molécula de 4 carbonos, que é o ácido oxalacético. Não precisa de saber esse nome. Mas ele tem 4 carbonos e ele vai se juntar com o acetil-CoA e vai formar o citrato de 6 carbonos. Tá? Então, essa molécula de 6 carbonos agora, ela vai ser bombardeada, assim, ela vai ser estraçalhada. Eles vão sugar tudo que ela tem de energia para poder transformar isso em ATP depois. Então, esse citrato agora de 6 carbonos, primeiro ele vai perder um carbono, vai liberar um CO2. Depois ele vai perder outro carbono,
né? Então ele vai perder esses 2 carbonos. Então quer dizer, no final ele vai ficar só com 4 carbonos. Esses carbonos eles vão ser liberados na forma de CO2, tá? Então, nessa parte aqui de baixo vai formar 2 carbonos e aqui em cima 1 carbono. Então no ciclo de Krebs vão ser formados 3 CO2, 3 gases carbônicos. É isso que eu ia falar antes. O que acontece, gente? Presta atenção que isso cai muito em prova. A gente tem uma mania de achar que o gás carbônico que é formado no processo de respiração, ele vem do oxigênio. Tá vendo? Eu tenho glicose e tenho gás carbônico e tenho oxigênio. Eu vou formar gás carbônico, água e ATP. Esse gás carbônico que foi formado aqui, ó. Pera aí, deixa eu escrever. Esse gás carbônico aqui, ele não vem do oxigênio, ele vem da quebra da glicose. O oxigênio ainda nem apareceu, tá? Então, o oxigênio ele vai formar água depois. Então, o gás carbônico que é liberado na respiração, ele vem da quebra da glicose, tá? Então, a gente come um biscoito creme crack, a gente come um piraquê de chocolate, esse carboidrato que a gente está colocando dentro do nosso corpo, ele está sendo eliminado na forma de gás carbônico, tá? Então, a quebra da glicose vai liberar carbono, que vai formar gás carbônico, que vai ser eliminado. Beleza? O oxigênio ele vai aparecer depois. Então, o gás carbônico ele é eliminado antes do oxigênio aparecer. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, que a gente respira oxigênio e esse oxigênio é transformado em gás carbônico. Não necessariamente. Beleza, gente? Não necessariamente não, né? Não, ponto. Beleza, gente? Uhum. Então tá. Então, esse ácido pirúvico, então, ele libera um gás carbônico, ele se junta com a coenzima A, forma o acetil-CoA, e esse acetil-CoA se junta com a molécula de 4 carbonos, forma uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula de 6 carbonos, ao longo do ciclo, ele perde 2 carbonos, né, na forma de CO2, e forma uma molécula de 4 carbonos. Essa molécula de 4 carbonos vai se ligar com um outro acetil-CoA que está chegando. E esse acetil-CoA, com essa molécula de 4 carbonos, vai formar uma de 6, que vai perder 2 no ciclo, vai ficar com 4, vai se ligar com outros 2. Por quê? Porque tem que formar um ciclo, senão o nome não seria ciclo de Krebs, tá? Então vai formar esse ciclo. De acordo com que essa molécula ela vai perdendo carbono, ela vai liberando energia também. Aí ela vai liberando energia na forma de NAD, vai liberando energia na forma de FAD e vai ser produzido um ATP também, um ATP já direto, tá? Então o saldo total aqui no ciclo de Krebs, espera aí que tem aqui, ó. O ciclo total do ciclo de Krebs vai ser de 3 gás carbônicos, tá? Vai formar 4 NADH, vai formar um FADH2 e vai formar um ATP. Beleza? Sim. Então, gente, só tem que entender que o que acontece? Esse saldo aqui, esses gás carbônicos, é por cada piruvato que vai entrar lá na mitocôndria. Só que a glicose, ela forma 2 piruvatos, vão entrar 2 piruvatos, tá? Então, isso daqui, por glicose, é multiplicado por 2, tá? Não? Gente, a última etapa da respiração celular vai ser a cadeia respiratória. É aqui que vão formar os ATPs mesmo, porque até agora a gente formou pouquíssimo ATP. Nós formamos 2 ATPs lá na glicólise e formamos um ATP, né, aqui no ciclo de Krebs, né? E pouquíssimo, 3 ATPs até agora, né? Então, na cadeia respiratória é que a gente vai formar a maior quantidade de ATP. Ele vai acontecer na crista mitocondrial, então a gente tem aqui a mitocôndria, aqui formando essas voltinhas aí, a gente tem as cristas mitocondriais,
tá? E nessa membrana da crista mitocondrial aí que vai acontecer a última etapa, que é a cadeia respiratória ou a fosforilação oxidativa, tá? O que é o ATP? O ATP é quando você adiciona um fosfato ali no ADP, né? Então você tem um processo de fosforilação. Você está adicionando fosfato ali no ADP para formar o ATP. Por isso que essa fase ela também é chamada de fosforilação oxidativa. E oxidativa é porque é nessa fase que vai aparecer o oxigênio. Tá? Então, o oxigênio que a gente respira, ele vai aparecer só lá na última etapa, só lá na cadeia respiratória. Tá? Então, eu tenho aqui, gente, um monte de proteína de membrana. Tá? Então, essa membrana interna lá da crista mitocondrial, ela tem um monte de membrana, um monte de proteína. Essas proteínas são chamadas de citocromos, tá? E esses citocromos, eles formam essa cadeia aí respiratória, essa cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, o NADH e esse FADH2, essas moléculas que estão cheias de elétrons, gente, estão cheias de, estão transportando hidrogênio, transformando elétrons, elas chegam aqui na última fase, na última etapa. Quando elas chegam aqui nessas proteínas, nesses citocromos, o que eles fazem? Eles perdem o elétron, tá? Eles perdem um elétron que eles estão carregando. Igual quando eu falei lá, quebrou aqui esse carbono e gerou elétron e veio o NAD e pegou esse elétron para poder transportar, que vai ser utilizado lá na última etapa. Então eles perdem esses elétrons. Eles perdem esses elétrons e esses hidrogênios, porque NAD se transforma em NADH. Então vem transportando esse hidrogênio. O FAD forma FADH2, né? Então vem transportando o elétron e vem transportando hidrogênio. Esses elétrons eles são transportados de proteína por proteína, né? Elas têm o nome aqui, ó, complexo 1, complexo 2, complexo 3 e 4. Eles vão pulando de proteína por proteína de membrana. E aqui nessa parte mais externa, vai ficando cheio de hidrogênio, né? Então vai ficando cheio de hidrogênio, ó, alta concentração de hidrogênio. Então você faz um ambiente aí hipertônico. Eu começo a lotar de hidrogênio ali na parte de fora da membrana. Então esse hidrogênio ele tem que voltar para dentro para poder manter um ambiente isotônico, né? Para poder manter um ambiente equilibrado. E na hora que ele volta, ele volta por uma proteína especial chamada de ATP sintase. Que na hora que esse hidrogênio volta e esse elétron que está vindo de membrana para membrana, faz essa proteína girar. Ela vai girar como se fosse uma bobina, né? Ela gira, e nesse movimento de girar, ela começa a fazer o processo de fosforilação. Ela começa a pegar o ADP, adiciona um fosfato e forma ATP. Tá? Então, esses NADH e esse FADH2 que vem lá da etapa de glicólise e de ciclo de Krebs, que foram formados, eles vão vindo para essa membrana, para esse complexo aí de citocromos, né? E para essa ATP sintase, para poder fazer essa bobina girar e gerar energia para formar esse ATP aí final. Beleza? Beleza, gente? Sim. Só que aí, gente, esse hidrogênio ele vai passando para cá, né? Ele vai vindo desse ambiente que está muito concentrado para esse ambiente que está pouco concentrado, né? E vai lotando de hidrogênio aqui embaixo. Esse hidrogênio vai ficando solto aqui embaixo. Eu não posso ter muito hidrogênio solto, porque esse hidrogênio ele tem carga positiva, ele acaba se ligando com coisas que têm carga negativa. Tá? E o que dentro da minha célula tem muita carga negativa é o meu DNA. E a mitocôndria ele tem DNA. Né? Se eu começo a hidrogênio ligar o DNA ali, eu começo a ter até mutação genética, tu começa a ter vários problemas. Né? Esses hidrogênios soltos, assim, que não tem que se ligar, que acaba ligando a coisa que não deve, muitas vezes, eles são chamados de radicais livres. Tá? Eu tenho várias coisas que aumentam os radicais livres no nosso corpo. Tá? Que acaba se ligando a coisas que não deve, enfim. Você já viu, toma esse remédio aqui que combate radicais livres. São essas moléculas que têm carga
e que não tem o que se ligar e que acaba se ligando a tudo que vê. Tá? Então, o que vai acontecer? Quem que vai combater esse excesso de hidrogênio aqui? O oxigênio que a gente respira. Tá? Então, a gente respira o oxigênio, esse oxigênio ele vai lá para a última fase. Ele vai ser o aceptor final de hidrogênio, porque esse hidrogênio que veio dessa fase, do que o NADH e o FADH2 transportou para cá e fez uma alta concentração aqui do lado de fora da membrana e que voltou pela ATP sintase para produzir o ATP, esse hidrogênio ele fica solto aqui, ó. Esse hidrogênio, então, ele vai se juntar com a água, vai se juntar com o oxigênio, né, que veio da respiração e vai formar a molécula de água. Então, quando a gente viu lá no começo aquela fórmula que a gente precisa de glicose e precisa de CO2 para gerar ATP, oxigênio e água, né, essa água, então, ela é formada por causa do oxigênio. Porque o oxigênio se liga a ela. Beleza, gente? Sim. É meio confuso, mas quando a gente entende, é bem interessante, né? Ver como que as coisas funcionam. Enfim, ó, o oxigênio é o aceptor final de hidrogênios, vai formar água, tá tudo explicadinho aí. O acúmulo de hidrogênios cria um ambiente hipertônico, tendo que voltar para a matriz. Tá tudo explicadinho aí. Cada NADH... Dudu, você já enviou esse? Já, mas eu vou enviar hoje de novo. Ah, tá. Tá, mas eu já enviei. Eu vou enviar no WhatsApp também, tá? E a aula eu vou deixar lá na plataforma. Agora eu faço no YouTube. Tá? Tá bom. Cada NADH que vai chegar nessa última etapa aí da cadeia respiratória vai produzir 3 ATPs. Tá? Ele vai ter elétron suficiente para poder rodar a bobina lá e fazer produzir 3 ATPs. E cada FADH2 vai produzir 2 ATPs. Tá? Então, lá na glicólise, no ciclo de Krebs, que eu falei assim, produzir um NADH, ou então produzir um FADH2. Isso tudo está trazendo elétrons o suficiente para gerar esses números aí de ATPs. Então, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Aqui tá falando direitinho o que aconteceu com a fórmula. É isso daqui que eu quero falar para vocês. Deixa eu ver se está aqui confuso. Então, lá na glicólise, tá? Então a glicose entrou na célula. Ela vai produzir 4 ATPs, né? Só que ela vai gastar 2 ATPs. Lembra que ela produz 4, mas ela gasta 2, tá? Então, ela vai produzir saldo total de 2 ATPs. Certo, gente? Aqui na linha de baixo. Lá na glicólise é formado também 2 NADHs. 2 NADHs. Só que cada NADH forma 3 ATPs. Tá acompanhando? Onde que eu tô? Uhum. Então, eu vou formar 6 ATPs. Então, na glicólise, eu tenho a produção de 8 ATPs. 2 de forma direta e 6 porque eu produzi 2 NADHs. Tá? Lá na formação do acetil, aqui no ciclo de Krebs, ele dividiu de duas formas. Tá? Ele dividiu a formação do acetil e dividiu em ciclo de Krebs. A formação do acetil, deixa eu ver, vou te mostrar para vocês como que ele dividiu aqui nessa tabela. Ele dividiu nessa primeira etapa aqui, tá vendo? Nessa primeira etapa eu tenho a formação de um NADH, peraí, deixa eu ligar a caneta aqui. Eu tenho um NADH aqui, que é a formação do acetil, beleza? Só que isso daqui acontece 2 vezes, vocês concordam comigo? Porque o ácido pirúvico aqui, a glicose produz ele 2 vezes. Então vai acontecer 2 vezes. E ele dividiu a formação do acetil e ele dividiu o ciclo de Krebs. Então isso que está lá dividido. Aqui no ciclo de Krebs ele formou CO2, agora não me interessa, porque não vai formar ATP. No ciclo de Krebs mesmo, ele formou 3 ATPs,
um FADH2 e um ATP direto. Isso daqui também 2 vezes, porque vão ser 2 piruvatos que vão entrar na mitocôndria. Deixa eu ver se eu consigo. Então, gente, na formação do acetil, ele produziu lá em cima um NADH2. Só que isso vai acontecer 2 vezes, porque a glicose formou 2 piruvatos. Então, cada NADH produz 3 ATPs. Então, se vai acontecer isso 2 vezes, eu tenho 6 ATPs. Certo? Certo, gente? Ou ficou confuso? Deu pra entender. Beleza. Eu entendi. Tá, então no ciclo de Krebs, que é aquela parte lá de baixo, ele produziu 3 NADHs, um FADH2 e um ATP. Só que tudo isso acontece 2 vezes, porque cada glicose produz 2 piruvatos. Então, o NADH, ele forma 3 ATPs. Como acontece 2 vezes 3... Peraí. Se 3 NADHs... Cada NADH produz 3 ATPs. Então, se eu produzo 3 vezes 3, 9. Isso acontece 2 vezes 18. Né? E eu produzo um FADH2, que produz 2 ATPs. Se ele acontece 2 vezes 2, 4. E um ATP 2 vezes 2. Então, o saldo total de ATP, no processo todo de respiração celular, é 38 ATPs. Tirar esse SENEC daqui, né? Beleza, gente? Sim. Então, eu quero, assim, não quero que vocês